Ela mexe comigo, pior que não sabe. Comentei com os amigos, minha outra metade. Eu morro de amores por ela. Tô a ponto de largar aquela que há tempos me acompanhou, mas o meu sentimento mudou e eu não pude esconder. E agora o que eu faço? Meu caminho tá sem traço. Quantas vezes eu me perguntei como é que eu vou fazer? Se é certo ou duvidoso, se é justo ou venenoso. Nem quero saber, nem quero saber. Olha, tô meio sem jeito, mas eu tô aqui, preciso te falar. Eu não sei se é direito, mas eu não pedi pra me apaixonar. Olha, te peço perdão, mas quem manda na gente é o coração. É o amor. É o amor. Fala, rapaziada, tá começando mais um dia. Mais um dia também, né? Mais um shot das 5 e 10, sua dose diária de motivação. Não motivação rasa, nem motivação de autoajuda, mas motivação verdadeira. Pra fortalecer essa vontade de poder fazer o que você quiser, a começar por acordar agora. Trabalhar, estudar, errar a letra, Kaique. Ou acordar na hora, o que você quiser. Tudo bom com vocês? Gente, olha só, estamos falando na quaresma sobre como melhorar o seu relacionamento com Deus. E o primeiro ponto que tem batido é que para melhorar o relacionamento com Deus, temos que entender que estamos falando com Deus. Se você vai falar com o ministro, se você vai falar com o desembargador, se você vai falar com o chefe do Poder Executivo, você não trata ele como tu trata teu amigo de pelada, entendeu? Não trata como você trata aquela resenha da manicure. Você tem que ter um mínimo de liturgia. Para falar com Deus, então, a gente tem que ter um respeito muito maior. Porque com Deus, esse respeito é fundamental, porque se nós temos esse respeito, nós temos esse temor, isso ordena a nossa vida inteira. Não é à toa, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E eu disse que esse mandamento podia ser o primeiro e último. A síntese da vida espiritual é amar a Deus sobre todas as coisas. Ponto final. Se a gente amasse a Deus sobre todas as coisas e examinasse a cada coisa, o que se amamos mais aquela coisa ou Deus, tudo se ordenaria na nossa vida e experimentaríamos uma paz tremenda e uma lógica irrefutável. Então, se nós formos analisar o caso a caso, a gente percebe claramente que temos que enxergar se amamos a Deus mais do que cada situação da nossa vida. Isso faz presente para as coisas ilícitas, evidentemente. O primeiro ponto que as pessoas têm muita dificuldade é: Zé Roberto, tem uma dificuldade com um determinado pecado, tem dificuldade com masturbação, com pornografia, com maledicência, com consumismo. Um ponto que falta na hora da gente vencer cada luta dessa é muito claro: é amar a Deus mais do que aquilo. E Zé Roberto, como é que eu faço isso? Porque eu não amo. Perfeito. Eu também não amo, muitas das vezes, mais a Deus que, por exemplo, a minha vontade de falar mal dos outros, a minha ira, o meu senso de julgamento. Então, muitas das vezes eu não amo mais a Deus do que tudo isso. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz o seguinte: não é que a gente vai amar mais a Deus na hora que a gente tem uma tentação concreta de troco ou não a mensagem oportuna com a pessoa que eu não deveria trocar. Não é nessa hora. A gente tem que fazer toda a nossa vida girar em torno dessa lógica. E aí tudo vai acontecendo com maior naturalidade. Se a gente ama mais a Deus do que o nosso impulso sexual, do que o nosso impulso de compra, do que o nosso impulso de falar mal, do que o nosso impulso de ter raiva, todos os outros impulsos vão se ordenando e se controlando também. Então, amar mais a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, exige uma atenção permanente da gente. E exige que a nossa vida efetivamente se comporte dessa forma. Não é na hora da tentação, não é na hora do encostar para dentro do gol que você vai refletir sobre a importância ou não daquele gol na história do campeonato do mundo. A diferença você vai sentir antes, ao longo de toda a sua vida. Então, se eu quero amar mais a Deus de todas as coisas, eu tenho que, na prática, com atos concretos, com presença,
com coerência, me comportar como quem ama mais a Deus que todas as coisas. Esse que é o ponto sensível. Esse que é o ponto importante. Esse é um ponto que a gente ignora muitas vezes. Será que no meu dia a dia eu tenho um comportamento externo de práticas, de obrigações, de quem ama mais a Deus que todas as coisas? Essa é a interrogação que fica. Eu rezo todo dia, querendo ou não? Eu vou à igreja todo dia, querendo ou não? Eu me sacrifico por amor a Deus todos os dias, querendo ou não? Eu assumo as minhas obrigações cotidianas, familiares, profissionais, espirituais, todos os dias, mesmo sem querer em 99% deles, querendo ou não, por amor a Deus? Ou eu só digo que amo? Porque a pior coisa que tem, gente, é amar Deus sobre as coisas. Isso pra mim é fácil. Tem gente que ainda bate no peito e fala, eu amo. Pô, é bizarro. Aquela pessoa não se condiciona em nenhuma frente da vida dela por amor a Deus. Como é que você ama com palavras? Como é que você ama a Deus e não tem planos concretos de melhorar o seu comportamento no trabalho, na família, no plano espiritual, por amor a Deus? São João fala, né? Quem fala que ama a Deus e não ama o teu irmão, como é que vai amar a Deus que não vê e não ama o irmão que vê? É exatamente isso. Como é que você vai amar a Deus que não vê e você não vai deixar de amar uma comprinha na Renner que você vê? Como é que você vai amar a Deus que você não vê e você vai deixar de ter raiva e de xingar os outros porque o teu time está ganhando ou está perdendo que você vê? Por que você, se você ama a Deus sobre todas as coisas, por que você continua trocando conversas, né, para não dizer o pior, com gente que você não deveria trocar, ofendendo as outras pessoas com as quais você tem um efetivo compromisso afetivo, por exemplo? Então, como é que você quer agradar a gregos e troianos? Tinha um professor meu do colégio que falava o seguinte: nem ele, aí apontava para o crucifixo lá, agradou a gregos e troianos. Não ia ser eu que ia agradar. Esse cara dava aula de matemática, isso normalmente era invocado nos dias de entregar a prova corrigida. Mas é verdade, assim, a gente quer agradar, amar a Deus por todas as coisas, mas não abandonar nenhuma das outras coisas. Eu acho cômodo isso. Quando eu era mais novo, eu tinha a seguinte inocência: não, o que o mundo precisa é de católicos que vão pra night, para mostrar que tudo é possível. Completo idiota. É impossível conciliar, né, muitas das práticas cotidianas do mundo, né, com amar a Deus sobre todas as coisas. É impossível, cara. Tem que ter renúncia, irmão. A conta não fecha. Tem que ter renúncia. A vida espiritual é uma vida de renúncia. Cada escolha é uma renúncia a ser a vida, já diria o poeta do Charlie Brown Jr. Então não se iludam. Não se iludam de achar que a vida de vocês já está toda certa, né? E que vocês já amam a Deus sobre todas as coisas, porque se amassem, eu estaria ouvindo vocês. Vocês iriam ser luzes em todo o ambiente. A gente não ama, a gente tem uma vida inteira para conseguir amar um pouquinho mais a Deus do que o resto. A verdade é essa, esse é o nosso mote da nossa vida inteira, é um projeto para uma vida inteira, né? É um projeto para a vida inteira, e no final dessa vida, muito provavelmente a gente não vai ter alcançado. E 2, e não se iludam de achar que não precisam mudar nenhum aspecto da vida de vocês. Precisamos mudar. Uma vez perguntei para um grande amigo meu com muita experiência no trato das almas. E essa grande alma muito sensível me disse o seguinte: eu perguntei, como é que eu sei que uma pessoa é amiga de Deus? Como é que eu sei que a pessoa tem vida interior? Ele respondeu: se ela muda. É uma resposta sintética. Quando a gente está próximo de Deus, a gente muda um pouco a cada dia. No começo, as mudanças são galopais, são gigantes, são estrondorosas, né? A gente corta práticas efetivamente totalmente inoportunas e inconciliáveis. Mas depois de um tempo nessa caminhada, a gente continua mudando. Para e passo, ponto a ponto, pequenos aspectos, pequenos impulsos. A gente vai observando pontos que a gente não tinha observado antes. E aí, a gente vai melhorando. Então, se a gente quer amar Deus sobre as coisas, a gente tem que repensar e mudar os outros aspectos da nossa vida. Deus está esperando essa mudança da gente. Vamos ser sinceros e analisar em cada ponto que me angustia, em cada ponto que não está estável, em cada ponto de desestabilização da nossa vida, se é o que eu estou amando ali mais do que a Deus. Vai ter muita coisa. E a gente vai ajustando isso para ordenar esse amor. Tamo junto, pessoal. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.